todos, muita satisfação e nós estamos começando mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa etapa do Tour DSM de confinamento, onde nós vamos mostrar resultados zootécnicos e econômicos de confinamentos de bovinos de corte. Temos toda uma programação preparada para os senhores e senhoras para abordar o tema confinamento de bovinos de corte. O Tour DSM de confinamento é uma ação de marketing e vendas da empresa Tortuga, uma marca da DSM, e nós realizamos o Tour DSM de confinamento desde 2015, quando nós começamos a fazer dias de campo por todo o Brasil. Essa etapa que nós estamos iniciando agora é a 10ª etapa do ano de 2020 e já são, ao todo, desde o início do Tour, 50 etapas realizadas. Esse ano, como eu mencionei, foram 10 etapas, né? E é uma satisfação muito grande estar aqui podendo abrir mais uma etapa do Tour DSM de confinamento. Então, sejam todos muito bem-vindos. O assunto aqui é confinamento, nós vamos abordar vários aspectos relacionados ao confinamento. Agradeço a presença de todos, agradeço aos confinadores que permitem a realização do Tour DSM de confinamento, em especial ao Furtado e Família, que estão permitindo a realização desta etapa, e gostaria já, sem me alongar, de chamar o Rodolfo, que vai fazer uma breve apresentação institucional da empresa DSM. Então, Rodolfo, sem me alongar muito, eu já passo a palavra para você e tenhamos todos um ótimo evento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Rodolfo Ribeiro, sou gerente regional da DSM dos estados de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e a região sul. É uma honra estar aqui falando um pouco para vocês nesse evento. Obrigado aí à família Furtado por abrir a fazenda para engrandecer nosso evento. Então, fiquem bastante à vontade, pessoal. Façam perguntas no chat. Um evento técnico e vamos trazer muita informação que vai contribuir muito aí para a vida de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, senhores, senhoras, clientes, consultores, técnicos, time DSM. Muito obrigado mesmo. Eu vou falar rapidamente aqui um pouco sobre o institucional da DSM. Vou tentar ser breve e em seguida teremos um vídeo sobre a RFA Agropecuária. Então, quem somos na DSM? A DSM é uma empresa holandesa, a sigla DSM quer dizer Dutch State Mines, Minas do estado da Holanda, uma empresa criada em 1902 pelo governo holandês para extrair reserva de carvão na província de Limburgo, ou seja, uma empresa com quase 120 anos de existência. Então, começou lá atrás com extração de carvão, hoje é uma das empresas mais tecnológicas do mundo. Está sempre na vanguarda da tecnologia. Possui mais de 25 mil funcionários em todo o mundo e nossos negócios já resultam em cerca de 10 bilhões de euros. Temos fábricas, como eu falei, temos presença e fábrica em todos os continentes, América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia e Oceania, ou seja, presença global. E no negócio, com 46 fábricas espalhadas pelo mundo. E no negócio Tortuga, na marca Tortuga, nós temos fábricas em Mairink, fábrica em Pecém, alguns parceiros Toller e 9 centros de distribuição. A DSM divide os seus negócios em ciências da vida e ciências dos materiais. A divisão nutrição animal está no negócio ciências da vida, que representa 34% do nosso negócio, ou seja, o nosso principal negócio está ligado à nutrição animal. Quando eu falo nutrição animal, ruminantes e monogástricos. E falando em nutrição de maneira geral, animal e humana, 62% do nosso negócio está ligado à nutrição. Então, a DSM é uma empresa líder mundial em vitaminas
em suplementos dietéticos para humanos e animais. E tem a outra divisão, outro segmento que a gente chama de ciências dos materiais, onde nós temos divisão de embalagens, fibras de alta resistência, tintas, plásticos de alta resistência e outros negócios. Então, uma multinacional que está ligada em vários negócios, sempre com foco em ser vanguarda de tecnologia, com muito respeito e cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. Em 2013, a DSM fez a aquisição da Tortuga, que já era uma empresa líder nacional em nutrição de ruminantes, e com a aquisição nós viramos líderes nacional em nutrição animal de maneira geral, ruminantes e monogástricos. E a Tortuga hoje é uma marca DSM, uma marca muito forte e muito respeitada, com tradição aí de anos no nosso negócio. E nós estamos aí e praticamente todos os animais de interesse zootécnico. A marca Tortuga, bovinos, equinos, caprinos e ovinos. Em bovinos, corte, leite e confinamento. A nossa estrutura comercial, nós temos um verdadeiro exército. Temos aí mais de 800 colaboradores a campo. Essa foto aí é uma foto da nossa última convenção de vendas, mostrando o tamanho e a força do nosso time. Estamos em todos os estados da federação. É o maior time técnico e comercial do segmento. Então, além da preocupação com tecnologia, com resultado, com qualidade dos nossos produtos, vai ter uma preocupação muito grande com o serviço. Então, todo o nosso time está sempre à disposição dos nossos clientes, oferecendo serviços e soluções individualizadas para cada negócio. Nós temos a mais abrangente linha do setor. A gente costuma falar que nós somos básicos em todos os ingredientes. Então, nós temos no nosso portfólio premix, enzimas, ferramentas de nutrição, minerais, os minerais Tortuga, que é a primeira empresa a desenvolver mineral na forma orgânica, eubióticos, vitaminas e carotenoides. Então, boa parte do que vocês compram dos nossos produtos, nós mesmos sintetizamos. Então, nós somos básicos na nossa linha de produto. A maior parte é sintetizada em nossa fábrica. Isso nos dá segurança, qualidade, para trabalhar com nossos clientes. E encerrando aqui, queria falar para vocês que nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e temos nosso site, temos nosso time. Sempre que precisarem, estaremos sempre à disposição dos nossos clientes. Nossos clientes são o centro do nosso negócio. Tá? Um forte abraço a todos. Agora vamos ter aí o vídeo da RFA Agropecuária. Em seguida, nosso cliente Bruno Furtado vai falar um pouco da estrutura da fazenda. Forte abraço a todos. Sou o Bruno Peretti Furtado, da Nelore RFA, responsável pela pecuária do grupo Rodrigues Furtado Agropecuária. Nasceu há 51 anos atrás, com os fundadores, o Sr. José Antônio Furtado, o Sr. Antônio Carlos Rodrigues, na agricultura, onde eles são conhecidos nacionalmente como produtores de batata, feijão, soja, milho e trigo. E a pecuária entrou na atividade do grupo há 21 anos, com a ideia de melhorar o rebanho, gado e corte. E nisso nasceu o projeto do gado PO, Nelore PO. E através desse início, a gente teve durante esses 21 anos um aprendizado muito grande. E com certeza, se o cara quiser ter um resultado positivo hoje na pecuária ou qualquer segmento do agronegócio, principalmente na pecuária, tem que investir em genética, em nutrição e manejo. Esses são os 3 pilares para a gente conseguir ter um fruto muito grande. E outro ponto muito forte, quando nasceu a parceria com a DSM Tortuga, a gente fez um estudo com todo o nosso rebanho, o processo que a gente ia fazer fase por fase, desde
da preparação das matrizes, do nascimento do bezerro, né? Creep feeding, suplementação com proteico energético na recria e até os animais chegarem em condições boas, né? Com potencial genético sendo mostrado através de todas essas etapas para a gente chegar no confinamento e explorar o máximo que a gente tem buscado a desafiar, né? Se a gente usar cada vez mais genética de qualidade, nutrição boa, manejo e um acompanhamento técnico, que nem a DSM Tortuga tem, eu tenho certeza que o sucesso ou a porta do sucesso está bem aberta e eu acho que o resultado vai ser sempre positivo. Esse ano, eles achavam que a gente já estava no ponto para a gente testar uma tecnologia mais avançada ainda, que é o Homestar. E esse ano a gente está trabalhando no primeiro ano e a gente conseguiu visualizar até o momento um resultado muito satisfatório. Os animais se adaptaram muito bem, responderam muito bem à dieta e está sendo uma dieta muito desafiadora, tanto a níveis nutricionais como ao consumo diário. E o apoio e o portfólio de toda a equipe DSM Tortuga tem nos ajudado muito e a gente está muito satisfeito com essa parceria. E eu acho que a hora que a gente bater os animais, a gente vai ter uma surpresa muito grande aí. Se Deus quiser, a gente vai superar o que a gente planejou e a gente desenhou, né, para essa etapa do confinamento. Olá, boa noite amigos. Para nós da família RFA é um orgulho muito grande estar participando de mais um tour de confinamento DSM Tortuga, onde nós gostamos de estar junto, né, com os parceiros da DSM Tortuga para a gente mostrar realmente nosso trabalho a nível de projeto, a nível de estratégia para que a gente consiga, né, melhorar ano a ano o nosso índice de produtividade e desempenho e faturamento da fazenda. Então, para nós da RFA, toda a minha família, a gente tem que agradecer a DSM Tortuga por mais essa oportunidade. E para nós, como já te falei, eu acho que é um trabalho importantíssimo de divulgação, né, nível de quem busca nova tecnologia, para quem está querendo colher, né, resultados mais desafiadores. Eu acho que o confinamento é uma etapa importantíssima nesse projeto. E a gente já é parceiro da Tortuga já há alguns anos, né? Como eu disse na reportagem, a gente montou, né, uma estratégia, um calendário, desde o nascimento dos animais até o nascimento, a recria, a engorda. E o confinamento entrou nesse projeto para a gente intensificar ainda mais o ganho, né,
o giro desses animais. Nós somos produtores agrícolas também, né? Nós produzimos batata, feijão, milho, trigo e soja. E a ideia inicial do confinamento, para nós da RFA, foi nós usarmos os nossos produtos que nós produzimos na fazenda. Né? E um diferencial dessa questão foi o uso da batata na dieta, onde nós, como fomos procurados pelo pessoal da DSM, a gente mostrou e a gente falou certinho que realmente a gente fazia na época, e a batata chamou muita atenção. Então, foi, acho que, um pontapé inicial importantíssimo para a gente dar início no confinamento. E, graças a Deus, o que a gente planejou para essa etapa, a gente teve um resultado final muito, muito bacana, né? Que a gente tem investido em genética, Nelore, nós somos produtores de Nelore PO há mais de 21 anos. Então, a gente sabe que uma genética boa, um manejo bom, e uma nutrição adequada, né, com acompanhamento técnico bom, eu acho que a chave do sucesso está bem ligada a esses 3 elos aí da produtividade que eu gosto de chamar, né? E o nosso confinamento é um confinamento que nós trabalhamos aí em vários tombos durante o ano. Cada tombo varia mais ou menos uma média de 450 animais. Eu toco com 2 funcionários, um trator e uma máquina de fazer o trato, né, com balança, com tudo certinho. E ano a ano a gente tem conseguido, através da 10ª Tortuga, inovar a nível de controle, a nível de alimentação de dados, o feedback da equipe com a nossa equipe de campo. A gente vem aperfeiçoando isso daí. Ano a ano, e a gente tem conseguido aproveitar o máximo, né, do confinamento nesse sentido. Né? E esse ano eles nos procuraram e pediram para a gente dar um passo a mais, que foi usar o Clean Home Start. A gente aceitou esse desafio, o resultado foi bem bacana. Mais para frente o Marcelo vai falar sobre os resultados finais. Então a gente está bastante feliz aí, satisfeito. Mais um ano aí de sucesso para o Rodrigues Furtado Agropecuária, nos resultados de confinamento aí, na recria também, que a gente mudou a estratégia, esses animais chegarem em condições adequadas para poder mostrar e a gente poder explorar o máximo da genética, do ganho genético dos animais que foram desafiados nessa etapa do confinamento. Então, esse confinamento tem uma estrutura de baias, são 6 baias, né, 450 animais. O espaçamento de coxo é mais ou menos 75 centímetros por animal. Metros quadrados de conforto animal gira em torno de 18,5 metros quadrados. São 6 bebedouros, milho de poço artesiano, então a água é bem limpa, né? A silagem a gente tenta fazer da melhor qualidade possível e a gente tenta fazer dieta conforme o pessoal, a equipe, né, da 10ª Tortuga passa para nós aqui tentar fazer o melhor possível aí para conseguir um desempenho bem satisfatório. Então, e a gente tem uma parceria muito grande também, como a gente vende genética, com nossos colaboradores, com os nossos parceiros que compram a nossa genética, a gente faz um intercâmbio. Eu vendo a genética, a gente adquire os animais oriundos do nosso trabalho e para nós o confinamento se tornou também um laboratório muito importante para a gente conseguir ver o que a gente precisa melhorar em termos de melhoramento genético, em termos de qualidade de alimento produzido, em termos de dieta e em termos, ano a ano, a gente também melhorando muito os rendimentos de carcaça. Na parte de acabamento de carcaça também a gente já está conseguindo uma porcentagem muito grande a nível de uniformidade de acabamento de gordura nessas carcaças. Então, isso tudo o mercado tem buscado. Nós, na parte de genética, tem dado uma atenção muito grande na parte de peso, né, sobre ano. Nós trabalhamos com um programa de melhoramento genético, ultrassonografia de carcaça, onde nos ajuda a gente dar um norte, mapear, né, o nosso rebanho, para a gente
poder enxergar de fato os animais que são mais produtivos, né? A nível de área de lombo, espessura de gordura, desempenho, eficiência alimentar. Então a gente está, através dessa genética, levando essa genética para o campo, produzindo os bezerros e fêmeas de qualidade para a gente trazer no confinamento e desafiar esses animais. E graças a Deus a gente tem conseguido um resultado positivo, e o confinamento, como eu já te falei, é um laboratório que te dá uma luz para a gente cada vez mais melhorar desde do início da genética até a carne ofertada para o frigorífico e o frigorífico chegar para o consumidor. Então, a gente está muito feliz de poder participar desse tour, mais uma vez, né, segundo ano que nós participamos. E para a gente é um desafio, porque a gente está aqui mostrando o nosso trabalho, né, a nossa forma de trabalhar, e a gente, como nós somos a 10ª etapa desse ano, e é importante a gente participar desses eventos, porque a gente consegue mensurar, medir como é que está o seu criatório, como é que está o seu trabalho, como é que está seu ganho, sua remuneração. Então, acho que isso é importante. E nós da RFA, a gente tem muito orgulho de poder participar mais uma vez desse tour, e ficamos muito felizes aí nessa oportunidade. Bruno, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer em nome da DSM, vocês abrirem pela 2ª vez a porteira da fazenda, para que a gente possa realizar esse evento com vocês. É sempre uma satisfação estar junto com vocês aí. Viu, Marcelo? Oi. Só interrompendo um pouquinho, só para poder finalizar, porque o nosso critério, assim, desde o início, né, do nascimento até o confinamento, nossos animais têm abatido uma média aí de 0 a 2 dentes, né, a nível de confinamento, de juro tornar uma média de 24 meses, né, onde a gente sabe que o maior desafio para os animais chegarem em condições adequadas para o confinamento é a recria. Então, esse ano a gente fez um trabalho diferenciado também, a nível da mineralização, que o grupo DSM Tortuga passou para nós. Então, a gente trabalhou com um proteico energético que deu condições para esses animais encurtarem esse período de recria e chegarem em uma condição adequada para que esses animais a gente conseguisse abater esses resultados que você vai falar agora na sequência. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez, obrigado, DSM Tortuga, e boas palavras aí, Marcelo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, de estrutura, né? Dando continuidade aqui, o Bruno já passou a estrutura para a gente, então, um pouco do manejo, né, que eles utilizam lá, então fazem a apartação. Nós separamos basicamente 3 grupos aqui dos abates, né? Machos Nelore inteiros, fêmeas Nelore e machos Angus. Nesse caso, os Angus são castrados, né? Por questão de programa de qualidade, para se ter aí o acabamento de carcaça dentro dos padrões dos programas de qualidade de carne, e se ter agregação do valor devido à diferenciação de raça e acabamento. Tá? No manejo sanitário são feitas as vacinas, né, preventivas, vermífugo, para que esses animais aí tenham, durante esse período de grande desafio que é o confinamento, tenham a tua sanidade aí da melhor forma possível. Tá? No manejo operacional e nutricional, o que nós temos? O trato é o trato programado, né? E esse ano teve a introdução do software de gestão, né? O Beef System, foi feita a introdução de mais uma ferramenta aí de gestão de confinamento, né? O consumo ele é controlado via leitura de coxo, então esse manejo é feito todo dia pela manhã para se corrigir aí desvios de consumo, né, e se acompanhar a necessidade dos animais de consumo. Bebedouro lavado 2 vezes por semana, pelo menos. O vagão misturador com balança, né, como a gente pôde ver no vídeo, e também autocarregável ali de alguns ingredientes. 3 tratos diários, né, são feitos aí de forma geral. Em algumas épocas passa-se a ter 4 tratos, mas via de regra são 3 tratos, né, que foram utilizados na fazenda. E o programa nutricional é composto de 3 dietas. 2 dietas de adaptação, né, adaptação 1 e 2, e a dieta de terminação. A tecnologia utilizada, né, como bem falado com
pelo Bruno, né? Nós fizemos a introdução da tecnologia Rumistar esse ano. A RFA já utilizava, né, a tecnologia Crina junto dentro do pacote, né, com as vitaminas dentro do conceito AVN, a biotina, leveduras vivas e minerais tortuga. E esse ano ainda fizemos a introdução do Rumistar, né, que é uma alfa-amilase pura, que tem por objetivo melhorar aí o aproveitamento de amido pelos animais, aumentando a disponibilidade energética e melhorando o rendimento de carcaça e acabamento de carcaça. Então, aqui nós temos as dietas que foram utilizadas no confinamento, né? Então, nós vemos aqui os ingredientes na sua inclusão na matéria seca. Né? Como bem falado pelo Bruno, nós temos a utilização de batata no confinamento, né? Que é um produto que eles têm lá na fazenda de produção, então nós utilizamos ele. E esse ano, por estratégia, né, pelo volume e estratégia de utilização, a batata ela foi incluída somente na dieta de terminação, que é a dieta mais desafiadora e também com maior quantidade de amido. Foi utilizado a batata. Somente na dieta de terminação, adaptação e crescimento, a dieta não continha batata. Né? A gente pode perceber que a dieta tem uma boa participação de silagem de milho, né? Uma silagem de milho de alta qualidade, produzida pela própria fazenda. Isso também contribui bastante para o bom desempenho dos animais e a maior eficiência da utilização da enzima Rumistar. Né? Por ser uma alfa-amilase, ela trabalha dentro de uma quantidade de amido mínima, né? E pelos ingredientes que nós temos aí no confinamento disponíveis na fazenda, a utilização da amilase se dá da sua melhor forma, né? Para se obter os melhores resultados. E falando de resultados, então nós temos aqui as 3 principais categorias, né? Ainda não foram abatidos todos os animais do confinamento, temos animais ainda em confinamento. Os dados que estão aqui são dos animais que já foram abatidos, né? Então, nós tivemos aí 168 fêmeas, 142 machos Nelore inteiro e 126 machos Angus castrados, né, que foram abatidos, todos basicamente com 97 dias, né, com o seu peso inicial e final respectivo, tendo um ganho médio diário de 1,100, 1,126 para as fêmeas, 1,766 para os machos Nelore e 1,545 para os machos Angus. Né? Rendimento de carcaça também de 53,6% para as fêmeas, 56,3% para os machos e 53,2% para o macho Angus castrado. Né? Como a gente já sabe muito bem, macho castrado tem um rendimento próximo de fêmea, né? Normalmente é um pouco maior. Nesse caso, os machos Angus estiveram aí bem próximo das fêmeas. As fêmeas Nelore, né? Elas são fêmeas Nelore e elas têm uma genética diferenciada. Isso também possibilita o maior rendimento de carcaça desses animais. Quando nós falamos de consumo, os animais consumiram bem, os Angus consumiram um pouco menos, né, do que as outras categorias, e as fêmeas aí têm um consumo maior de todas. E nós tivemos aqui uma arroba colocada, que é a arroba que nós produzimos dentro do confinamento, né, com alimentação e manejo, dentro de valores bem interessantes, né? Nós temos aí os valores bem interessantes falando do custo de arroba produzida no confinamento. Quando nós fazemos o fechamento, a parte econômica das fêmeas, né, falamos da parte zootécnica, na parte econômica nós tivemos um valor médio de vendas, né, dos animais de R$ 275, tanto nos machos quanto nas fêmeas, como vocês vão poder ver nos próximos slides, né, onde as fêmeas produziram cerca de 4,78 arrobas, aí tiveram um resultado produtivo de R$ 225,70, ou seja, esse resultado essa é a receita líquida, né? Esse é o resultado que o confinamento deu, ou seja, esse animal no confinamento ele deixou R$ 225,70. E quando nós comparamos aí, colocamos o valor do animal, né, a oportunidade de compra dos animais e o valor final de venda,
o resultado final da operação com as fêmeas foi de R$ 923,21, dando uma rentabilidade ao mês de 7,54% e uma lucratividade de 6,09%, ou seja, um resultado muito interessante, né? Levando aí em conta também o valor dos animais, que teve um custo bem interessante, uma vez que eles são oriundos da própria fazenda, onde são produzidos ali na própria fazenda. Os machos Nelore, né, que foi o maior desempenho zootécnico, eles produziram 8,22 arrobas, né, com um resultado produtivo de R$ 1.057,56. Ou seja, o resultado produtivo desses animais no confinamento foi muito expressivo, né? Como nós podemos observar, a rentabilidade, quando a gente coloca o resultado final, né, de R$ 1.837,59, mais de 50%, cerca de 60% do resultado desses animais advém do resultado produtivo, ou seja, do ganho que esses animais tiveram em confinamento. Então, a rentabilidade de 13,32% e a lucratividade de 9,35%, ela se deve bastante, no caso dos Nelores, aí, a esse resultado, que é a junção aí de genética de alta qualidade com nutrição de precisão e uso de tecnologias. Nos Angus, o resultado foi importante também, né? Nós temos aqui uma produção de 6,26 arrobas, com um resultado final, quando colocamos o custo dos animais, né, de aquisição dos animais, de R$ 1.431, uma rentabilidade de 10% ao mês e uma lucratividade de 7,7% ao mês. Então, nós percebemos que são valores extremamente atrativos, né, para a operação, visto aí ao ano que nós temos, aí foi um ano bem desafiador e os resultados puderam ser bem positivos, né, devido a alguns fatores de sucesso, né, onde a gente tem uma genética de alta qualidade produzida pela própria fazenda. Então, desde a concepção dos animais, a genética aí é um assunto levado a sério na fazenda, e quando a gente coloca esses animais no coxo, com uma nutrição, seja na recria ou seja no confinamento, a nutrição, ela permite que essa genética mostre todo o seu potencial, né? Então, aí esses animais com uma genética de alta qualidade podem ter aí esse desempenho, essa lucratividade. O controle de matéria seca e o controle de tratos feito aí de forma adequada na fazenda, né? Já vinha sendo bem feito com o auxílio aí do software de gestão. Ainda aprimoramos mais esse ano e para os próximos anos a ideia é aprimorar ainda mais todos esses controles. Proprietário efetivamente na operação, né? Então o Bruno tem todos os números na mão, tem todos os controles na mão. Então ele estando sempre aí apoiando a operação, isso é extremamente importante para o sucesso. Planejamento de insumos, né? Num ano desafiador como esse, o planejamento aí se mostrou ainda mais importante, né? Nós tivemos aí, no caso da fazenda, aí a utilização do sorgo, que trouxe aí uma qualidade para a dieta e um custo bem interessante, né? Então, esse produto, os animais entraram no coxo já com o produto já reservado na fazenda. Então, isso é extremamente importante, porque você tem os seus custos travados e aí você consegue trabalhar melhor as suas margens de venda com os animais, né? Então, isso daí são os pontos de sucesso que foram muito importantes aí para essa rentabilidade que nós vimos aí na casa dos 7% ao mês, né? Dentro da propriedade. Agora nós vamos escutar um pouco do Thiago, que vem trazer as novidades do mercado aí, né? Falando um pouquinho para a gente aí de como está essa turbulência do mercado aí, as novidades do mercado para esse restinho de 2020 e para o nosso planejamento de 2021. Thiago. Obrigado, Marcelo. Queria desejar uma boa noite para todos.
toda a equipe da DSM, Marcos Baruzelli, o Rodolfo, né? Toda a equipe aqui de São Paulo, né? Que sempre nos recebe bem. O Baruzelli iniciou o dia falando sobre o trabalho que vem sendo feito em termos de tour de confinamento. Então é um prazer poder participar desde 2015, juntamente com a turma da DSM Tortuga, levando informação, levantando informação, traduzindo isso em índices zootécnicos e índices econômicos. Então, fica o meu agradecimento aqui, meus parabéns pela iniciativa de sempre da DSM. E também mandar um abraço para o Bruno, né, para o Bruno Furtado, a família Furtado, que mais uma vez abre a casa, né, deles para mostrar o que eles vêm fazendo, mostrar números, como bem o Marcelo vem mostrando. Gostei muito da última frase, planejamento. A gente está aqui para falar sobre perspectiva, né, como o próprio Marcelo comentou, mas realmente a gente precisa olhar para 2021, precisa planejar 2021. O arroba já caiu novamente, eu não venho dar, podemos dizer, notícias ruins, longe disso, mas é a realidade. A gente precisa realmente entender como que o mercado vem reagindo em termos de oferta e demanda, né? E para isso a RFA, eu tive a oportunidade há 2 anos atrás de estar com a turma lá, é um belo trabalho, o Bruno falou bastante, é genética, é nutrição, é manejo, então tem que caminhar junto. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas com planejamento a gente consegue atingir bons números. E a minha fala aqui vai ser exatamente sobre perspectivas, tentar identificar e entender um pouquinho o que esse mercado, né, alguns vão chamar que o mercado ficou maluco nos últimos dias, pós-fechamento de novembro, qual é a perspectiva para janeiro, fevereiro, assim por diante, mas ao longo de 2021 também. Sem perder muito tempo, a gente vem falando muito nessas últimas, nas etapas anteriores, né, sobre confinamento do tour, que o que forma preço é o tradicional economia, ponto de equilíbrio, oferta e demanda. Tá? Alguns de vocês devem estar realmente, né, incomodados com o que vem acontecendo com o preço nos últimos dias, principalmente a partir de 1º de outubro, dizendo, puxa vida, a oferta está restrita, a gente está chegando no final do ano onde a demanda é melhor. Tem uma razão de ser esse sentimento. Realmente a oferta veio restrita ao longo de 2020, a gente vai ver alguns números sim. A gente teve uma demanda muito forte da China até então, a gente continua vendendo carne para a China, mas não com o mesmo apetite. E a gente esbarra no mercado doméstico, onde as minhas carnes concorrentes, frango, está subindo um pouquinho, mais lentamente, o suíno já começa a despencar. Então eu tenho carnes concorrentes mais baratas. Ah, mas Thiago, vamos ter festa de final de ano. Vamos ter festa de final de ano, mas vai depender da renda do consumidor. Como que está a taxa de desemprego? Ah, mas tem auxílio emergencial. Isso não está ajudando? Vem ajudando algumas famílias, mas temos que lembrar, esse auxílio não é só para comer alimento, né? Não é só para comer carne. É para comer carne, arroz, feijão, é para pagar dívida, é para tomar uma cerveja também, que a turma vai gastar, que seja. Então, é os R$600, são os R$300 que vão ser divididos. Então, a gente precisa olhar para 2021 também, e como que vai estar essa demanda? Como que vai estar essa oferta? Tá? A gente vai falar muito sobre isso ao longo dos próximos minutos. E não poderia deixar de ser. O que forma o preço? Slide anterior, evidentemente que o produtor ele tenta ao máximo segurar. Ele tenta ao máximo conseguir um preço melhor. E a indústria, evidentemente melhorando a sua margem, vai tentar pressionar o mercado. Como que está a margem da indústria para frente? Ah, Thiago, mas pelo amor de Deus, estão exportando a torto e direito para a China, a indústria melhorou. Eu concordo. São todos os frigoríficos que exportam para a China? Não. Quem está exportando está ganhando dinheiro. Mas quem não está exportando está com a corda no pescoço. Porque o mercado doméstico está difícil de repassar preço. Eu falo de uma paleta saindo de 14 para 28, 29 reais. Isso eu estou falando aqui em Piracicaba. Paleta bovina. E não é uma paleta gourmet. Contra filé, saindo dos 25 a 40,
R$ 4,45. Picanha, de 40 para 80, 90. Ah, tá querendo dizer que a gente não merece receber. O produtor merece receber, até porque os custos subiram. Oferta restrita, demanda forte, o produtor até que enfim está recebendo um recurso a mais. Mas a gente tem que lembrar, vamos deixar de lado que somos produtores. Nós estamos falando que somos consumidores. O consumidor vai escolher. Ele deixa de comer a picanha para comer um contrafilé. Ele deixa de comer um contrafilé para comer uma costela suína. Ele deixa de comer uma costela suína para comer uma coxa sobre coxa na grelha. Não é a mesma coisa? Concordo que não é a mesma coisa. Mas é a composição da cesta. E a gente está falando de 140 milhões de brasileiros, classe C, D e E. 100 milhões, classe D e E. Ou seja, 60% da nossa, 65% da nossa produção ainda fica no mercado doméstico. Então vai ter um movimento que é natural. Então a indústria que está operando no mercado doméstico não consegue repassar tanto preço. Ela fica com a margem negativa, tá? E vai pressionar o mercado. Agora, quando o mercado ele ultrapassa de 250, vai para 270, chega a 280 e o mercado envoroçado falando, vai bater os 300, já tem negócio de 300 em São Paulo. O que a indústria faz? Além de fazer contrato a termo, ela compra e faz escala para o final do ano. Comprou muito gado a 278, a 282. E agora o que o produtor vê? Escalas alongadas, uma retração na demanda externa, portos começam a congelar, já formou estoque de final de ano, e aí começa o desespero. A arroba cai R$ 2, R$ 3, aí começa a soltar o gado de confinamento mais ainda, com desespero. Conversei com um pecuarista ontem, Thiago, eu vendi meu boi a preço do CPEA de hoje, segunda, que vai morrer amanhã. Eu fiz um bom negócio? Eu falei, se a gente falar de uma semana atrás, final de novembro, não, porque o boi estava a 290. Hoje eu estou falando de um boi a 270, ou melhor, 285. Eu estou falando do boi 270. Eu falei, aí fechou hoje a 266. Eu não conversei com ele ainda, mas com certeza ele fez o melhor negócio do que tivesse vendido, né? Fez um negócio travando ontem do que hoje. Mas dá para a gente saber, dá para acertar o olho de uma mosca? A gente vai ficar sempre tentando descobrir o que o mercado vai fazer. E o mercado é o Thiago, é o Marcelo, é o Bruno, é o Marcos, o Rodolfo, é o Estado de São Paulo, é o Brasil inteiro que forma o preço de demanda. Tilápia está sumindo da gôndola do supermercado. Façam esse exercício, vamos ver o que é tilápia. Tá? Então, o que eu quero, essa minha fala? O ano que vem vai ser um ano interessante para a pecuária também. Porque a gente tem o primeiro semestre de oferta restrita ainda. Tá? A gente está vindo de seca, baixa produção de pasto. A gente vai chegar com uma oferta restrita, mas a gente sabe que não houve tanto abate, muita gente segurou fêmea para produzir o bezerro. E para produzir o bezerro que nasceu agora em setembro, outubro, novembro, vai ser desmamado quando? Maio, junho, é assim, né? E vai cada vez mais aparecer. Então essa minha fala é para a gente se planejar. E muitas vezes a gente ficou muito calcado, falta boi, falta boi, falta boi, e faltava boi. Se vocês me perguntassem no começo do ano, né, lá em janeiro, fevereiro, que a arroba no mercado futuro está 227, pelo que vinha no final do ano, eu falaria de uma arroba de 230, 250 no final do ano. Passou, chegou a 290, porque realmente a gente teve um movimento muito forte chinês. E a gente teve um movimento de consumo interno também muito forte. Então isso ajudou o nosso mercado. Tá? Mas por outro lado, ao mesmo tempo que ajuda, ele retrai. Então, vai ficar sempre essa disputa e, por final, eu sempre vou ter o consumidor. Agora, o mundo dá sinais que começa a melhorar. Esse vermelhinho aqui do Brasil, em termos de retração de menos 4,4, chegou a 6,9, menos 6,9. O Brasil está tendo uma recuperação que a gente chama, os economistas chamam de V. Ele cai muito, mas está voltando a recuperar. No terceiro trimestre, já cresceu algo em torno de 7,7%. A expectativa era 9,9%, mas cresceu bem, e vem crescendo bem, e vem dando respostas, sim, positivas.
a expectativa é que o ano que vem cresça. Esse é um indicador importante. Se vocês me fossem perguntar, Thiago, quem que é o protagonista ano que vem? Esse ano é a oferta. Esse ano, a primeira oferta, a demanda chinesa, no meu ponto de vista, no começo do ano, brigando com a demanda interna, que é a economia, no começo do ano, novo governo, vão aprovar reforma, a turma estava animada, muito emprego, só que daí veio o corona, veio o Covid. Aí a demanda externa foi também um fiel da balança. Então, oferta restrita com demanda externa foram um. O ano que vem, quem pode ser o fiel da balança, por incrível que pareça, é a demanda interna, mas principalmente no segundo semestre. Primeiro semestre, fim do auxílio emergencial, alta taxa de desemprego. A economia ainda vai estar recuperando e esperando uma resposta do teto do gasto. Vocês estão acompanhando aí. O desespero agora mundial é em relação aos gastos do Brasil, ao teto de gasto brasileiro, que tem que controlar. E, por outro lado, eu tenho o câmbio, né? Quanto que fecha o câmbio hoje? A gente falava aí de mais ou menos um mês atrás, né? Até um pouquinho mais, a gente falava algo em torno, um câmbio a 5,50, 5,40, 5,60, né? Hoje, no dia, aí basicamente, 8 de dezembro, chegou a 5,10, por exemplo. O mercado, ele começa a dar sinais, em termos de economia, de recuperação. E o que isso afeta a gente, Thiago? Bom, primeiro que os custos dos insumos diminuem, né? O custo de importação diminui. Ainda ele está alto, ok, ele diminui um pouco. Mas, por outro lado, como que vai ficar nossas exportações? Uma arroba a 270, 265 e um câmbio a 5,10, 5,12, ela ainda é atrativa para o mercado mundial? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer, tá? O apetite ainda vai continuar? Ou a China vai olhar para a China, vai voltar a olhar para a Austrália, vai começar um namoro aí que no curto prazo tem até, pode acontecer, mas no longo prazo não, tem os Estados Unidos, tem o Paraguai, tem o Uruguai. Então, Thiago, mas não tem oferta. Eu lembro que em 2018 você estava aqui, você falou que não tem. O Brasil está para carne bovina, assim como o Oriente Médio está para o petróleo. Eu continuo dizendo isso. Não tem oferta como o Brasil tem, em termos de quantidade, qualidade, sanidade. Mas a questão é que se o preço ficar caro aqui no mercado doméstico, fica caro para todo mundo. E o câmbio retraindo também vai ficar caro. Esse é o cenário, mas o ano que vem há uma expectativa de melhora, tá? E melhora mais ainda para o PIB do agronegócio, né? Olha o PIB do agronegócio no Brasil, quanto vai crescer. A expectativa que era algo em torno de 8% a 13%, né? A CNA divulgou agora o número, né, no começo da semana passada. O agronegócio vai crescer algo em torno de seus 9%, 10%. É uma projeção que nós, os CPEs, a gente ajuda eles a fazerem, então vai ficar em torno disso. Mas que seja, é de novo a locomotiva. E o agronegócio cresce. E o mais interessante, né? O que esse gráfico aqui, Thiago, esse monte de cor aqui? A primeira linha é o metal, o aço. Vocês sabem o que aconteceu com o aço nas últimas semanas. Uma semana aumentou 400%. Isso é bom ou é ruim, Thiago? É ruim porque o custo fica alto, mas mostra que a economia está voltando. Eu estou com dificuldade de entrega de insumos, mas a economia vem voltando. Assim como, por mais que o petróleo vermelhinho seja tímido na recuperação, ele está voltando a crescer. Por fim, eu tenho o amarelo, é o ouro, né? Oscilou, mas mantendo constante, né? A grande reserva de capital, reserva de valor ouro. E, por fim, o verdinho, a soja. A soja, ela praticamente se mantém estável e nas últimas semanas sobe. Por quê? O mundo precisa consumir. Eu deixo de consumir uma roupa, um calçado, uma gasolina, uma viagem de turismo, até mesmo negócio para ficar na internet, online, para comer. Eu vou consumir. Comer, eu tenho que comer todo dia. Então, o alimento ele dá uma resposta mais rápida. É muito mais reativo. E isso acontece no mundo todo. Então, mas aí o mundo todo ele olha, peraí, o que está acontecendo no mundo? Onde que tem alimento para produzir? Quem que pode produzir alimento no mundo? Thiago, a Argentina tem uma boa produção de grãos, uma boa produção de proteína. Legal, tem. Não como o Brasil. A Ucrânia tem uma boa produção de grãos? Também. Não tem países igual o Brasil e os Estados Unidos em relação a volume, em relação à quantidade. E a produtividade vai crescendo. Vocês vivem na pecuária, sabem disso. A gente está falando de um
de uma fazenda que trabalha genética, produz cada vez mais, igual o produtor de milho, de soja, produzindo cada vez mais, produtividade batendo recorde, pode oscilar de um ano para ano por causa de uma laninha, por causa de um El Niño, assim por diante, mas ela oscila sempre para cima. A produtividade vem crescendo nos últimos anos, nos últimos 20 anos cresceu absurdamente no Brasil. Isso vale para suíno, a produtividade de suíno que cresceu esse ano, pecuária de corte, leite, assim por diante. Mas eu tenho essa briga. E para mim essa briga é para inglês ver, né? É uma briga China e Estados Unidos, mas para inglês ver. Por quê? O que vai acontecer? No curto prazo, a gente vai ter um discurso ameno. Não, vem aqui China, China elogiando o Biden, todo mundo vai sentar. Mas no médio e longo prazo, vai ter uma guerra tarifária ainda. Os Estados Unidos ainda querem marcar território. Tá? Olha que interessante essa relação China e Estados Unidos. A China precisa muito dos Estados Unidos. A China vai continuar comprando muito produto norte-americano. Ela depende muito. E o que ela quer fazer? Por exemplo, agronegócio. Ela quer diminuir essa dependência. Então, ela olha para o Brasil. Ela está querendo investir em suínos na Argentina agora. Ela quer diversificar. Isso vale também o oposto. Se os Estados Unidos se unir com a China, Thiago, ela vai se unir, mas a China não vai depender só dos Estados Unidos. Ela vai continuar diversificando o seu mercado. Mas que seja, eles vão ter que conversar. Então, a eleição norte-americana, num primeiro momento, trouxe uma ansiedade, principalmente do agro brasileiro. Se o Biden ganhar, a gente vai ter um problema com a China. A minha preocupação em relação ao Biden é o discurso, principalmente na questão ambiental. Ele está muito alinhado com a Europa. E eles vão pegar pesado no nosso pé. Tá? Esse é o grande ponto. Tá? Agora, a gente vai continuar ainda sendo o grande provedor de alimentos do mundo nos Estados Unidos. A gente vai continuar ofertando. Pensando macroeconomia no Brasil, a gente tem os grandes indicadores. Eu vou chamar a atenção em dois. Novamente, a questão do PIB. A questão da taxa de juros, que é a mais baixa da história, praticamente a história recente, 2%. Tá? O dinheiro está barato. Evidentemente, muita gente não tem capacidade de pedir dinheiro, está com a certidão negativa de débito, né? Não tem, né? Podemos dizer, não consegue tirar. Isso vale para micro, pequena empresa, isso vale até mesmo para pessoas físicas, assim por diante, que não tem mais crédito para dar onde tirar. Mas que seja, o juros está barato. Juros barato e o câmbio, por mais que se aproximando de 5, está muito interessante ainda para o agronegócio. Tá? Por mais que o dinheiro lá do plano safra já acabou, a taxa de juros é um pouquinho maior, né, no mercado, mas eu tenho uma condição muito favorável, porque a inflação vai subir o ano que vem, a gente não tem produção suficiente para todo o mercado, a inflação subindo, a taxa de juros tende a subir aí para o quê? Controlar o mercado, tá? Controlar e encarecer o mercado. Essa é a lógica dos indicadores brasileiros. Agora, 2 pontos importantes, eu falei do câmbio, o câmbio dá sinais de enfraquecimento, né? O dólar em relação ao real, ou seja, o real vai valorizando. Olha que interessante que acontece em 2000, gente. A gente falava no começo do ano de um câmbio de R$4. Aí começa a pandemia, bate lá em março, 5, 6, perdão. Olha que interessante nesse ponto. Óbvio que o nosso mercado fica atrativo. Óbvio que muita gente vai querer comprar produtos da gente. Esse é o primeiro ponto, a competitividade brasileira. E o câmbio dá sinais que realmente ele vai desvalorizando o dólar em relação ao real, ou seja, o real vai valorizando nas últimas semanas, nos últimos dias. Agora, o que me preocupa, eu já citei um pouquinho para vocês, é a dívida pública líquida do Brasil, que vem crescendo. O mundo está preocupado com isso. A capacidade do Brasil de pagar vai ter que ter um ajuste muito forte em termos de gastos do governo, em termos de máquina do governo, tá? E isso realmente vai encadear outras reformas necessárias, que é a reforma tributária. Aqui é um parênteses, né, da nossa discussão, mas olha que interessante, né? O Brasil trabalha 2.000 horas por ano para pagar tributo. O segundo colocado que mais paga é a Bolívia, com 1.000 horas. Ou seja, o Brasil paga praticamente o dobro do que a Bolívia paga tributo. E a máquina aqui não funciona. Tá? Então a gente tem que rever realmente.
se o agronegócio foi que elegeu o atual presidente, foi o que está sustentando a Tereza Cristina, que vem fazendo um belo trabalho, né? Tem que brigar por redução de tributo. Já vamos conseguir uma redução de tributo em relação a insumos, né? Que começa a valer ano que vem, se eu não me engano. Isso deve trazer um impacto positivo para o setor. Mas a gente precisa trabalhar mais nessa redução de tributo. A gente paga muito encargo por uma máquina falida, uma máquina que não dá resposta, uma máquina que fica discutindo a eleição de 2022. E é agora que a nossa eleição é agora. A discussão de vacina tem que ser agora, tem que ser em março, tem que ser em 2022. Porque quem que vai pagar a conta são vocês, somos nós que estamos aqui, mais uma vez. Então a gente tem que brigar por isso. Isso daqui é dever, principalmente nosso, do povo brasileiro, exigir isso. Agora, taxa de desemprego vai subir, a gente já falou um pouquinho do consumo, então a gente está falando da maior taxa de desemprego dos últimos anos, infelizmente, isso traz um impacto sim no nosso mercado. E só para vocês terem uma ideia, olha o setor de tecidos, né? Então o setor de tecidos, o amarelo, que despenca, é a pior crise do setor de tecidos desde a crise de 2015-16. 2016 não vendeu, a crise do setor de automóveis foi pior do que esse crise de tecidos, roupas, vestuários. E o que está subindo? O verdinho é hipermercados, comida, somado junto também à venda de imóveis eletrodomésticos. Muita gente em casa, tendo que usar um computador, trocando celular, um ventilador, um ar-condicionado, uma televisão nova, assim por diante. Essa é a realidade. Então, houve uma retração de consumo. Esse é o primeiro ponto. Então, falamos da demanda. Tá? Demanda internacional, demanda nacional. O que pode impactar? Agora a gente entra efetivamente falando sobre o mercado pecuário. Não por coincidência, eu peguei os últimos 5 anos. O que acontece em 2015? Vocês lembram o que aconteceu em 2015, né? A arroba ultrapassou os R$150. Aí o ano passado ultrapassa R$200, esse ano beirando os R$300. Mas que seja, em 2015 ultrapassa os R$150. A expectativa era se ia chegar a 200. Vocês lembram dessa discussão em 2015? Não chegou a 200. Por que não chegou a 200? Porque eu não tinha uma China e porque eu estava num processo de impeachment. O governo brasileiro quebrado. Tá? Então não tinha demanda. Aqui são os preços deflacionados. Então tem um boi gordo, na época, valia R$225. Vocês não lembram nunca desse valor, porque isso daqui era deflação. Olha o quanto aumentou a inflação nos últimos tempos. E hoje é 285. O que me chama a atenção nesse quadro? Eu tenho um boi gordo mais caro, valorizando mais do que o bezerro, valorizando mais do que o boi magro, mas valorizando menos do que o farelo de soja, menos do que o milho. Realmente a conta apertou esse ano. Agora, olha que interessante em termos de dólar, né? Dólares, né, por arroba. Eu estou falando aí, é 10% mais barato o nosso preço hoje. Nossa, Thiago, naquele ano chegou a 58. Pois é. A gente está com um dólar mais barato, ou podemos dizer, uma arroba mais barata. Então quer dizer que a gente tem limite para chegar. A gente tem que entender se realmente o consumidor vai pagar por esse preço. Esse é um valor real. Tá? Será que o consumidor paga $60 uma arroba? Sem contar que eu tenho os custos de logísticas, assim por diante. Então, realmente, os custos subiram, mas o preço da arroba subiu. Eu preciso produzir mais arroba. Infelizmente, é simples dizer, é difícil de fazer, mas eu vou produzir mais arrobas para reduzir esse meu custo que está aumentando. Tá? Agora, como a gente já falou da demanda, só retomando um pouquinho, o que me chama a atenção nesse gráfico? Olha como valoriza o boi gordo em azul. Carcaça casada bovina, aí eu tenho carcaça suína em amarelo e o frango resfriado em vermelho. A carcaça suína já despencando, já começa a despencar. A carcaça bovina, principalmente na primeira semana de dezembro, já traz uma inflexão, já começa a cair de novo. Eu estou falando de uma carcaça bovina de R$19 o quilo. Uma carcaça suína algo em torno, não chegou a 15, 14,5. E um frango, gente, não passa de 7. Então, realmente, eu tenho uma carne muito barata. Ah, Thiago, eu não aguento comer frango. A população vai ter que aguentar comer frango, vai aguentar comer ovo, porque a gente vira o ano com gastos IPVA, IPTU,
férias, consumo de dezembro, que vai manter um pouquinho alto o preço da arroba, da carne natural, gastos com materiais escolares, eu vou olhar para o que eu posso consumir. Então, é natural no começo do ano essa oscilação. O bom da pecuária é que a gente tem pasto, né? Dá para melhor manejar o animal em termos de entrega. E aí que eu chego num ponto importantíssimo, né? Quando a gente fala do quê? Do efeito manada. O que aconteceu esse ano? Quando começou a pandemia vai faltar papel higiênico, sumiu o papel higiênico, o cloroquina dá resultado, some cloroquina da gôndola. E o que isso ensina pra gente? Faltou papel higiênico? Não faltou. Cloroquina traz resultado? Então a gente tem que tomar muito cuidado com notícias. Notícias falatórias. A gente tem que olhar para dentro do nosso negócio. O que eu tenho que fazer? Olhar para a fazenda. A fazenda ensina uma coisa bacana para vocês, que é o efeito manada. O que é efeito manada? Todo mundo vai atrás, o boi vai atrás, o rebanho caminha sempre junto. Thiago, esse ano eu não vou confinar. Milho caro, arroba 200, 210. Segundo semestre, você acha que eu vou confinar? Não vou confinar. Em março, nós fizemos uma live com a DSM. Eu alertei para isso. Falei, vai faltar boi em agosto, setembro. Muita gente não vai confinar. Vai fazer o famoso segundo girão. Vai acontecer a mesma coisa ano que vem. O boi magro está caro. O milho já caiu um pouquinho. Era 80, já está baseando 69. Mas está caro para muitos. Será que vale a pena confinar? Agora a arroba já bateu aí 245 já, né? Para maio, junho. Está despencando. Eu estou com a tela aberta aqui. É mais ou menos isso. Chegou a 226 em junho. 238 em abril. Então, essa retração do produtor impacta no efeito manada. Obviamente, você tem que ouvir, você tem que conversar, isso é importante, mas a gente não pode ir na onda. Agora é tudo boi China, a arroba vai bater 300 porque não tem oferta. Tudo bem, alguns produtores conseguiram vender a R$300 a arroba. Alguns produtores. A maioria vendeu 295, 290, a grande quantidade vendeu. Só que, peraí, brecou. De novo, primeiro slide meu, quem forma preço, oferta e demanda. A demanda falou, opa, uma arroba de R$300 a um câmbio de 5,30, a China não compra, a China compra dos concorrentes. O brasileiro, foi o que eu comentei. Tem um açougue aqui que eu tenho 40 anos, a minha mãe mora no mesmo lugar aqui em Piracicaba, há 40 anos. Tem um açougue que a gente compra carne lá, eu aprendi a comprar carne lá. O açougueiro me falou, Thiago, eu comprava 10 caixas de picanha bassa toda semana. Estou comprando 2, porque eu tenho que ter, mas não está saindo. A turma está lá no Contragril, a turma está buscando a fraldinha, a turma está indo para a costela. E é um açougue, teoricamente, premium aqui. Ele está vendendo uma picanha bassa a R$90. Eu chego num atacado aqui em Piracicaba, uma picanha base está R$78, R$79. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando de uma picanha que é gourmet. Eu estou falando de um termômetro que o mercado ele vai dando resposta. Espera aí, eu tenho um contrafilé, só para falar que eu estou falando do Marfrig, do Bassi, tem um contrafilé Maturata, aqui no Atacadão em Piracicaba, por R$42 o quilo. Maturata, baita de uma carne. Então, o que eu quero dizer para vocês? O consumidor ele vai percebendo. O consumidor ele vai pegando esse preço. Eles vão comprar muita carne, eles vão comprar no final do ano. Vai ter churrasco de picanha, principalmente com quem tem uma condição. Mas o consumidor ele vai buscando. Então, tomem cuidado com o efeito manada. Agora vocês entram no período de pasto que dá para a gente manejar melhor os animais. Segurar, ver uma oportunidade de venda. Vocês lembram no passado, arroba 230 em novembro, arroba 190 em janeiro. Turma desesperada. Tem que ter, último slide do Marcelo, planejamento. RFA, planejar, tá? Para não ter sustos. Agora, o que começa no ano? Vamos falar de oferta. Olha a oferta como estava restrita. A gente começou o ano com déficit de 40 mil toneladas. Pô, Thiago, mas aí o preço cai. Cai por quê? Todo mundo consome menos. Já fez o churrasco.
do Natal, já fez a churrada da virada do ano, já fez o churrado do primeiro final de semana da entrada de férias. Agora é trabalhar, eu vou voltar em forma, vou comer uma coisa mais leve, uma coisa mais barata, começa a chegar a conta, etc. Mas que seja, a gente começa um ano mais restrito de carne. E o que chama atenção? Olha que interessante isso daqui. A gente já teve um aumento de quase 15% das nossas exportações 20 em relação a 19. Chegou a 23 em julho, a gente exportou muito. Segundo melhor mês da história, julho desse ano. Chegou a 23% a mais do que 2019. Então, caso houvesse um aumento de 15% nas exportações, que é o que está acontecendo, a produção tinha que aumentar 1,69%. Não aumentou, aumentou 1,04%. Ou seja, o que aconteceu? Os preços subiram. Por isso os preços subiram. Tá? Só que tem um limite. Tem um limite por quê? De novo, demanda. Se sobe 10% minha renda aqui, R$100 para quem recebe um salário mínimo, meu consumo de carne aumenta em 7,7%. De primeira. De segunda, 1,7%. O oposto é verdadeiro. Se cai a minha renda em 10%, o consumo de carne cai. Isso é natural. E a gente sabe que houveram muitos contratos que foram reduzidos a 70%, 30%. Não foi todo mundo que recebeu o auxílio dos R$600. Foi muito pouco que recebeu os R$300. Então, o mercado ele acusa. Tá? É natural. E aqui mostra o preço das carnes de 2 de janeiro, tá aí, base 100, até agora, até segunda-feira, agora, ontem, dia 7 de dezembro. Olha o que acontece. A carne, basicamente a carne bovina em azul, ela não tem desvalorização, ela tem uma alta muito forte, ela começa a desvalorizar agora. A gente está falando de um mercado que valorizou o ano todo. Talvez no começo do ano teve essa queda, mas a partir de fevereiro, valorizando o ano todo. Eu tive uma barrigada aqui de suínos, muitos suinocultores perderam, mas eu tenho uma valorização muito forte, né? Então, a gente tem que ficar muito atento ao preço das carnes concorrentes. Agora, a carne volta a valer mais do que o boi, porque o boi realmente caiu de preço, né? E como a gente pode observar no gráfico aqui, realmente a gente está falando de preços menores para o começo do ano que vem. A gente está falando algo em torno, como eu mencionei para vocês, 238 para março, para abril, 240, 245 para maio, 226 para junho. A gente volta ao patamar do começo do primeiro semestre. A margem reduz, mas não foi tão ruim. Uma arroba de 240, podendo chegar a 250, que é natural. Isso é o mercado futuro precificado, tá? Mas a gente está falando de um gado a pasto agora. E o mercado futuro para outubro do ano que vem continua nos seus 270. Outubro, não é um baita de um preço? Ah, Thiago, mas não chega a 300? Eu já comentei com vocês, vai aparecer mais boi. O câmbio está caindo, mas a economia pode melhorar internamente. Ela pode valorizar. Pode chegar a 280, 290, pode até chegar nos 300. Mas a dinâmica é outra. A gente vai entender como que o apetite da China está. Se vai continuar na mesma toada. Que o ano que vem, sim, deve continuar. Então é um mercado para a gente não se desesperar. Como eu falei, é um mercado interessante o ano que vem. Mas tem que fazer conta. Vocês aprenderam o ano passado, estão aprendendo esse ano que o mercado ele é muito volátil. Olha o que acontece com o preço do boi gordo. Ele cai, o preço da reposição ainda firme. Isso vai assustar muito o produtor. Isso vai tirar muita gente da terminação. Tá? Foi o que aconteceu em 2015 e 2016, foi o que está acontecendo aqui agora. Provavelmente bezerro, boi magro tende a cair já no começo do ano. Isso é natural desse mercado. Agora, a gente tem que sempre lembrar, olha o volume de animais abatidos até setembro, de todos esses meses, aí, de 2011 até agora. É o menor volume de abate de animais desde 2011. A gente quase empata aí com 2016, mas é o menor volume de abate de animais. O que acontece em 15, 16, né? Pico de preço. É o que está acontecendo esse ano. Tá? É natural isso. A tendência é que o ano que vem melhore um pouquinho, mas vai ter uma oferta restrita ainda. Por isso que eu estou falando de preços bons. E o tradicional ciclo da pecuária.
eu aumento o preço do boi, eu reduzo o abate de fêmeas, e foi o que aconteceu. Eu reduzi o abate de fêmeas, eu produzi menos para produzir também bezerro para os próximos períodos. A gente tem que sempre lembrar que a gente está segurando fêmea, estamos abatendo o verdinho claro aqui, mais novilha recebendo o preço de boi gordo, então muita gente sentiu otimista aí para vender a novilha, então isso movimentou o mercado. Agora, a redução do abate de fêmeas ficou claro no começo desse ano. Abatemos muito, 2018 e 2019, igual 13 e 14, agora a gente começa a reduzir. O bezerro vai aparecer. Esse é o grande ponto. Sempre lembrando, 4 anos de queda do preço do bezerro, 2 anos de alta. Pico em 2002, pico em 2008. 4 anos de queda do bezerro, 3 anos de alta. Por que 3 anos, Thiago? A gente teve a seca, né? 2014 foi seca muito braba. Jogou o pico do bezerro para 2015. Mas, de novo, 4 anos de baixa no preço do bezerro, seguindo para 2 anos de alta, podendo chegar até o ano que vem, sim. E vai chegar. Então, uns 2 anos, 2020 e 2021, preços altos do bezerro, que começou no final de 2019. Vocês lembram disso? Essa é a grande lógica. E o que me apresenta isso? O bezerro ficou caro, tudo bem, eu tenho que engordar um animal, eu tenho que ter um animal mais pesado. Eu tenho que reduzir o ciclo de vida dele e tenho que ter um animal mais pesado. Eu preciso de mais arrobas de um boi para comprar um bezerro. E como que eu faço isso? Tecnologia. É DSM, é genética, é manejo sanitário. Tá? Não dá mais para falar, ele é caro. Não, o que é? O que ele vai trazer de retorno? Custo é diferente de investimento. O investimento ele me traz retorno, o custo não. Então o produtor ele tem que começar a olhar para esse ponto agora. Exportação. A gente exportou mais de 200 mil toneladas em relação ao ano passado. A gente nunca exportou tanta carne bovina de janeiro a novembro como esse ano. Pegamos basicamente um mês e falamos, não precisamos exportar. Exportamos tudo que podia exportar. Tá? E a expectativa agora, se a gente notar, chegamos a 167 mil toneladas em novembro. Esse começou os 4 primeiros meses, os 4 primeiros dias de dezembro, a gente já exportou 21 mil toneladas, 5 mil toneladas em média por dia, 5,300. Se a gente considerar que a gente vai ter mais uns 17 dias úteis, provavelmente a gente exporta nessa mesma condição 114 mil toneladas. Realmente é o número dos mais baixos do ano, comparado lá com abril. Mas a gente está ultrapassando 100 mil toneladas. É um número interessante, mas menor do que o registrado em abril. E por final, só para a gente certificar, a China. Olha o que a China fez. Hong Kong, o amarelinho, mesma toada dos últimos 2 anos, desde 2018 até agora. A gente tem o Egito também. Então, a China movimentou o mercado. Movimentou o mercado ano passado e movimenta o mercado esse ano. Por isso que os preços disparam. Essa é a grande lógica de mercado. Agora, 2 pontos, ficar atento. Ficar atento, essa questão do câmbio. Hoje a gente tem aí 35% do mercado chinês, mas a nossa arroba está ficando mais cara em relação às carnes dos concorrentes. E por final, a questão, a China ela precisa de carne, porque o preço da carne bovina está caro. A grande questão é que eu tenho bastante país exportador. Eu tenho a Austrália, Nova Zelândia, que estão mais próximos dela. Nova Zelândia é carne de vaca leiteira. Tudo bem, mas está lá próximo, tem uma logística melhor. A Austrália deu problema em frigoríficos. A China barrou, nada impede de voltar. Aí depois eu tenho todos os demais países. O próprio Canadá, países da África, África do Sul, por exemplo, pode exportar. E aí eu vou falar de Uruguai, Paraguai, Argentina. E aí eu venho Brasil, Estados Unidos, que podem exportar volume. Mas a gente tem uma logística aquém ainda do que a gente observa de países mais eficientes nesse processo. Bom, falando dos desafios do confinamento em 2020 em relação a 2021, o que acontece? Eu tenho uma relação de troca boi-milho que reduziu em relação ao ano passado. Realmente, a relação de troca está pior. E para o ano que vem, Thiago? Olhando o mercado futuro, olhando os preços do boi, olhando os preços do milho, pensando lá na frente e o milho caindo a 69, 65, a gente pode ter ainda uma relação de troca interessante pensando no boi de 250, 270, mas que é necessário fazer conta.
tanto para o boi, tanto para o milho, como do farelo de soja. As relações de troca em relação aos insumos pioraram. Então, são situações que não podemos errar, que o produtor ele não pode errar. Agora, olha que interessante o milho, preços futuros de ontem, né? R$70 começa janeiro, podendo chegar a 62 em setembro. E aí, 62 é um bom número? Não fecha a conta? Ou um milho de 65 que eu comprar em julho, eu fiz uma simulação aqui para vocês, não vai fechar a conta do confinamento? Só para a gente falar um pouquinho de grãos e a gente encerrar, fazer a simulação, quero que vocês fiquem atentos a milho. Milho, olha o que acontece com o milho, as exportações de milho. Ah, vai cair a safrinha vai chegar, o preço do milho vai cair. Pode até cair, mas sempre no segundo semestre, os últimos 4 anos são os meses que a gente está mais exportando no segundo semestre. Olha o que acontece com as exportações de milho. Todo mundo sabe que a gente tem safrinha aqui, todo mundo sabe que o preço do milho cai aqui. O mercado é global. A gente tem que começar a planejar novamente. Sazonalidade de preço. Realmente, junho, julho, agosto, os preços são menores de milho. Mas dadas as exportações, os preços começam a subir. O que pode fazer com que o preço suba? Câmbio desvalorizado, ao redor dos 5. Laninha pode prejudicar o sul, a disputa dos Estados Unidos e China, a China olhar mais para o Brasil ainda, e maior demanda externa de carne, principalmente suínos e frango, que dependem muito do milho. O que pode fazer com que o milho caia? A oferta dos Estados Unidos, uma safrinha maior ainda no Brasil, e esse movimento manada. Ah, eu não vou consumir milho, aí o preço do milho cai. Aquele efeito manada que a gente falou. Falando um pouquinho da farelo de soja, até a gente tem sazonalidade do preço, melhores momentos para comprar farelo de soja sim, é a safra, né? Final da safra de soja, março, abril, maio, mas os preços realmente estão numa magnitude muito forte. Olha que interessante, 2004, 2012, 2020. É impressionante, de 8 em 8 anos ele tem repique de preço da farelo de soja. Pode ter sido uma coincidência, mas é uma baita coincidência, 2004, 12 e 2020. Né? Então, são todos fatores diferentes, tá? Mas esse ano realmente a gente exportou muita soja. Teve esse efeito China. Tá? Olha que interessante. Aumentou as exportações e aumentou as importações. Quem que aumentou a importação? O azulzinho. China. Quem que aumentou as exportações? Brasil. Então o Brasil é o grande player de soja esse ano. Então, soja do ano que vem, está tudo vendido. O que não está vendido, o produtor vai sentar em cima da saca. Então a gente vai ter que saber trabalhar com... Ah, Thiago, mas o farelo, para o confinamento, dá para a gente manejar outro insumo. Ótimo. A gente tem que buscar alternativa. Tem que conversar com a turma da DSM. O que você me sugere? O que a turma do Centro-Oeste está fazendo? O que a turma do Paraná está fazendo? Minas? É essa troca que vocês têm que aproveitar nesse trabalho que a DSM faz. E, por fim, a rentabilidade da operação de confinamento. O que chama atenção? Eu peguei um boi magro de R$ 3.900, mais ou menos o preço hoje. Estou falando de um milho em julho de 65 e um boi gordo de 270. Ele me dá um retorno de operação de 12% em 95 dias. Aonde que eu estou ganhando dinheiro? Rendimento de carcaça, 55%, e ganho de peso, que eu coloquei em 70%, hein? Tecnologia DSM deve chegar a 2 fácil, mas pelo menos 850 chega. Tá? Então, é ganho de peso diário e rendimento de carcaça. É aí que está o O do mercado para 2021. Ganhar em produtividade. O custo está caro do boi magro, o custo está caro do milho e do farelo. O preço do boi ele vai se manter firme, oscilando, natural de demanda e oferta. Mas a gente tem uma possibilidade de ganhar dinheiro, sim, com o confinamento. Então, só para a gente encerrar, eu já estourei um pouquinho o tempo, né? É um cenário de incerteza, principalmente fator político. A gente tem em Brasília, realmente, que precisa se conversar, principalmente em relação ao resto do mundo. Menor oferta de animais para abate, final desse ano, começo do ano que vem, a gente vai sofrer com isso ainda um pouco. Crescimento do maior consumo, países com economia em desenvolvimento, né? Fator rede e aumento da população vai ser fundamental. E a gente tem que focar. O que o consumidor quer? O consumidor quer um alimento saudável, quer a questão do bem-estar animal, mas quer um alimento barato. Esse é o grande desafio da pecuária brasileira para o ano que vem, para ofertar carne para o mundo todo. Sabemos que é um momento de transição,
né? A minha fala é: otimista é um tolo, pessimista é um chato. A gente precisa ser realista. Arroba de 300 existiu? Existiu. Arroba ia ser de 200, 210? Não ia ser. Tá? Então, tanto otimista como pessimista realmente joga para baixo, faz um efeito manada que não é bom para o mercado. Qual que é a realidade? Vocês sabem. Uma arroba de 250, uma arroba de 270 é uma arroba muito boa por todo esse cenário que a gente está vivendo hoje. Os custos aumentaram? Aumentaram. Vamos trabalhar com margem, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez o convite da DSM, né, pelo espaço ao CPE, para a gente estar aqui junto. A gente tem um aplicativo chamado Mais Arroba, onde juntamente DSM e CPEA, que a gente simula dados de confinamento. Então usem, é importante, é gratuito, é Android, iOS, você baixa, dá para simular, ponto ótimo para o abate, mercado futuro, preços do mercado futuro. Então, volume, né, preço da dieta da DSM, preço do boi magro na sua região. Então, isso é importante para tomar a decisão. Então, acho que são ferramentas como essa, são projetos como esse, como o do Tour, que valorizam a pecuária e trazem know-how, principalmente para os produtores. Aqui eu deixo meus contatos, mais uma vez agradecimento e mandar um abraço para todo mundo que ficou essa noite, dividiu essa noite com a gente. Obrigado. Valeu, Thiago. Obrigado a todos aí que nos prestigiam, né? Eu sou o Osmair, representante comercial técnico da DSM. Tenho a felicidade de ter na minha carteira o grupo RFA. A gente vai direcionar algumas perguntas que foram deixadas aqui. Primeira pergunta vai para o Bruno aí. Bruno, perguntaram aqui sobre os insumos, se são todos produzidos na propriedade ou não. E aí a mesma pessoa voltou a pergunta e falou, se não, e aí eu dirijo isso para o Marcelo, se não, esses insumos altos comprados fora da fazenda, né, e levando alto, qual é o limitante disso para ter lucro ou não no confinamento? Boa noite. Eu acho que um dos custos mais altos, né, a nível de confinamento, mais caro é a energia, né, é o milho, ou o sorgo, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a base da nossa silagem de milho, nós produzimos aqui na fazenda, né, nós usamos a batata também, que é um produto que entra uma quantidade bem considerável, ajudando a baixar bem o custo da dieta, quando a gente tem energia no milho. Nós produzimos a parte de grãos, a parte de milho, e então a gente usa esses produtos que são basicamente o coração mais caro da dieta, produzidos aqui na fazenda. Nós produzimos soja, mas a gente não usa a soja em grão aqui, a gente já tentou usar ela pura uma vez, tivemos um resultado bom, mas como esse ano teve uma alta significativa da soja, a gente trocou com o farelo, né? E nós produzimos então praticamente a silagem de milho, a batata e a energia. São os produtos que nós produzimos aqui na fazenda. Agora, se você não tem condição de produzir alimento na sua propriedade e for ter que ficar comprando tudo, eu acho que mais interessante seria você colocar o boi, algum boitel, alguma coisa nesse sentido, para você conseguir ter uma noção real de quanto você vai ganhar nesse período aí a nível de boitel. Mas se você tiver uma fazenda que tem uma estrutura, se você puder fazer pelo menos a silagem de milho ou de sorgo, alguma coisa nesse sentido, eu acho que já é um caminho bom, porque aquele não volumoso é um ponto importantíssimo na formulação de toda a dieta. E a batata que a gente usa também é uma batata normal, batata inglesa, né? Tem tanto da pele rosada como da pele amarela, que são subprodutos do nosso beneficiamento da batata. Então a gente pega a batata, a gente moe ela, a gente mistura na dieta para o animal ter uma facilidade, porque o animal gosta muito da batata, a batata é muito palatável. Então a gente tritura a batata para misturar na dieta para o animal comer uma dieta mais homogênea, senão ele fica pescando a batata ali na dieta e acaba jogando ingredientes importantes fora para tentar procurar a batata, que é um produto bastante
Fala, tá. E Marcelo, quer complementar alguma coisa aí? Sim, Osmair. Então, quando não se tem aí a mesma oportunidade como a RFA, né, tem aí com a produção dos seus insumos e a gente precisa ir para o mercado, dependendo da situação, realmente, em algumas situações, por logística, por volume, a alternativa do Boitel pode ser uma alternativa interessante, mas também a gente tem a alternativa, como quando eu finalizei, foi também muito bem frisado e relembrado pelo Thiago, né? O planejamento. Então, o Thiago mostrou aí alguns gráficos, nós temos números históricos de melhor época para compra de alguns insumos e aí fazer esse planejamento é extremamente interessante, seja para comprar o insumo na melhor época e poder estocá-lo também nas estruturas da fazenda. E aí aqui em São Paulo nós temos aí uma riqueza de subprodutos ou coprodutos, né, que a gente consegue utilizar aí nas mais diversas substituições, né, a milho e soja, basicamente. Então, a gente tem bastante alternativa, só que para usar essas alternativas a gente precisa de planejamento e para isso a gente precisa sentar e fazer esses cálculos junto com a equipe que assiste o confinamento. Nós da DSM fazemos isso com os nossos clientes, né? O Osmair está aí um exemplo também que nos ajuda bastante a fazer esse planejamento junto com o produtor, né? Então, acho que o planejamento, principalmente quando nós temos esses insumos caros, ele é extremamente importante para a viabilidade. Tiago, uma pergunta para você. Tendo em vista a arroba alta, para o produtor é muito bom, né? Mas visando toda a cadeia até o consumidor final, qual seria a arroba hoje do ponto de equilíbrio que você vê para o ponto de equilíbrio hoje? Vamos lá. É bacana a pergunta. Vamos tentar ser sucinto. Obviamente, quando a gente pensar no mercado externo, ele acaba puxando a arroba para cima, como foi uma China. Não é interessante uma picanha de R$90 para um brasileiro. O brasileiro ele não consome, como eu falei ao longo da palestra. Mas realmente, se eu pensar numa arroba de 250 a 270, por mais que eu estou falando de R$20, às vezes apenas menor do que uns 290 ou R$30, que seja, é uma arroba que cabe no bolso do consumidor. É uma arroba de uma picanha de R$70 o quilo. E ainda nem falando das picanhas prêmios que vão ultrapassar sempre de 100. É um contrafilé dos seus 35. Essa valorização de 25 a R$10 a mais do contrafilé cabe no bolso do consumidor. O consumidor ele tem que se acostumar exatamente também com preços mais caros. Você tem possibilidades. A minha fala aqui parece que o vilão é a carne bovina cara. Não é longe disso. A questão é também saber o quanto que o consumidor ele vai buscar. Se a arroba está 250, 270, é perceptível. E eu acho que cabe sim no bolso do consumidor esse patamar de preço, sim. Não à toa que a gente pega o histórico que eu mostrei para vocês, 230 em 2015, quando a renda era menor do que hoje. Então, uma arroba de 250, 260, 270, ele cabe e a gente consome bem esse animal. Legal. O tempo nosso aqui já está estourando, né? A gente procura ser bem certo no nosso horário, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que precisa ser feito. Tiago, para 2021, qual é a melhor data para estar iniciando o fechamento de confinamento, iniciando o confinamento? Olha, isso vai depender, evidentemente, um pouquinho da fala do Marcelo. É bacana o exercício que ele sabe. É bom saber, né? Música para o ouvido, poderíamos dizer assim. Saber que eles têm um momento certo de comprar, porque eles acompanham, eles negociam. Então, isso também ajuda. Eu me lembro de um produtor que eu tinha uma arroba, isso daí, só para ser rápido, o tempo já estourou, mas em 2010, arroba a R$88, o custo dele era R$48 a arroba. Trava ou não trava o preço? Aí, o custo dele de 48, arroba 88. Ele travou, ele vendeu, ele teve uma margem aí de R$40. Segundo semestre, foi aquele ano que a arroba chegou a 115. Aí a arroba, encontrei com ele num evento em Goiás, no segundo semestre, o Interconf, a arroba estava 104, 106 já chegando. Eu falei, nossa, você deve estar bravo comigo, a gente comentou que era um bom momento para travar. Ele falou, não estou bravo com vocês. O meu segundo giro, a arroba está aqui a 106, 107, meu custo
subiu, eu estou fazendo um custo algo em torno de 82, 85, ou seja, a margem dele no primeiro giro foi de 40, mesmo com uma arroba menor, com preço menor, enquanto que no segundo giro ele estava falando de R$25, ou seja, uma margem menor. Então, qual é a minha fala? Vai depender do seu custo, vai depender da sua compra. Aqui a gente fica sempre olhando a arroba. Agora, se acontecer que nesse ano que eu comentei, o milho começar forte, o custo começar forte também, e a turma começar, não vou confinar, um confinamento de primeiro giro, o animal saindo em julho, mas principalmente agosto, setembro, às vezes é um bom número, tá? É a gente ficar atento. E se a China estiver comprando ainda, todo esse período, até mesmo novembro, vai ficar muito bem. A gente aprendeu isso, outubro, novembro são preços bons no mercado, mas antes, como foi em 2017, o pico de preço foi em setembro. Então é um período interessante, o confinamento de primeiro giro também. E para nós encerrarmos aqui, eu vou deixar uma última pergunta para o Bruno, e aí o Bruno já faz as considerações finais para nós aí dele. Bruno, perguntaram aqui, vendo a nossa região, né, a competitividade que tem a soja, o milho com o boi, como que o grupo RFA enxerga o boi nesse ciclo? Como que vocês vê o boi nesse ciclo? Nessa luta aí? Eu vejo o boi como uma alternativa positiva, né? Apesar que a gente está numa região com o custo da terra muito caro, e a agricultura também passa por um bom momento, principalmente a soja, o milho, mas o boi também se torna uma opção importante, porque numa propriedade você não vai conseguir, que tem uma boa condição de agricultura, você não vai conseguir produzir 100% da agricultura. O boi se torna uma opção interessante nesse sentido, entendeu? A integração lavoura e pecuária também é um ponto que o pessoal tem usado bastante, tem ajudado muito a desenvolver e a explorar o máximo do ganho genético da pecuária, né? E eu acho que a gente tem que investir forte mesmo, né? No caso da pecuária, em genética, nutrição boa, e um manejo muito bom e um planejamento, né, para a gente conseguir ter bom resultado. Mas eu acho que se a gente fizer bem feito o trabalho na pecuária, na agricultura, os dois vão ter rentabilidade. E se a gente diversificar também, a gente consegue ter um equilíbrio, né, em termos de produtividade e lucratividade. Uma hora uma coisa vai estar melhor, uma hora uma outra coisa vai estar pior, e assim por diante. Então você tem o ponto de equilíbrio, né? Mas eu acho que a pessoa que tem condição de diversificar, eu acho que vale muito a pena a pessoa olhar. Na hora que tem alguma coisa que está melhor, olhe com mais lados para aquele momento. Mas não deixa de investir, porque, como os exemplos que o Thiago deu, é muito sazonal as coisas, né? Uma hora uma coisa está boa, uma hora uma coisa está ruim, tem períodos de épocas boas, de preços bons, de vacas magras, vacas gordas, né? Então a gente tem que tentar se produzir. Lucro é consequência do seu trabalho, da sua persistência, né? Você não vai ganhar 100% todas as vezes, né? Mas a gente tem que acertar o máximo possível. Errar, a gente vai errar, mas errar é quanto menos. A gente tem que pensar em ser produtivo, independente da agricultura, da pecuária, explorar o máximo da sua propriedade, com planejamento e tentar produzir com um custo mais baixo possível. Então, e gostaria também de agradecer mais uma vez a oportunidade que a DSM Tortuga, junto com os palestrantes, de passar esse tempo aí com bastante informação, informações ricas, importantes para nós, produtores rurais. E agradecer mais uma vez, então, a confiança da DSM Tortuga na RFA, e para nós é um prazer muito grande estar participando mais uma vez aí do Tour DSM de confinamento. Queria agradecer a audiência, a todas as pessoas que trabalharam para esse evento ser realizado, a toda a equipe DSM Tortuga, a equipe RFA, né, ao Rodolfo que falou, você, Marcelo, ao Thiago. Então a gente só tem a agradecer. E dizer também que a RFA está de portas abertas para receber qualquer pessoa, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, a forma que a gente trabalha, tanto na agricultura como na pecuária. E a gente tem que, né, realmente conversar, como o Thiago falou, entrar em contato com as pessoas, fazer um bate-papo bacana, se quiser marcar uma reunião ali na fazenda, o pessoal da Tortuga, junto com a RFA, para conhecer o trabalho genético, o trabalho de confinamento, as portas estão sempre abertas.
Parabenizar mais uma vez a iniciativa da 10ª Tortuga e fazer esses eventos, que é muito enriquecedor para nós, produtores rurais, e para a pecuária e para o produtor rural brasileiro. Muito obrigado de toda a família RFA. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos. Eu acho que nosso tempo encerrou, né, Pauline? E, mais uma vez, obrigado à família RFA, todos os participantes, todo o time da SM, Thiago, Brando, Osmair, Baruzelli. E um forte abraço a todos aí.